Fala, jovem, tudo bem? Hoje, com o capítulo 3 do livro de Nef, primeiro Nef. Hoje eu trouxe um convidado especial, o irmão David, aqui da ala São Gabriel, da Estaca de Santa Maria. Acertei? Isso mesmo, Santa Maria Oeste. Santa Maria Oeste. Isso. Então, por favor, irmão David, se apresente para todos aqueles que estão vendo o nosso vídeo de Tá hoje. bom. Prazer, meu nome é David Aloy, né? Todo mundo me conhece como Aloy, né? Futuro Elder Aloy. Eu sou secretário da ala, né? Daqui da Estaca Santa Maria Oeste, só que da ala São Gabriel. E eu tenho 20 anos. E eu acho que é isso. É isso aí. Acho que é isso. Ok, foi dado a conhecer muito. Quem quiser seguir o irmão David nas redes sociais, tem o Instagram dele, depois eu vou deixar aqui em algum lugar. É porque eu não sei, eu esqueci o meu. Não há problema. Então, vai ser mais estudo das escrituras, hoje com a visão também do irmão David, a respeito do capítulo 3 do livro de Nef, primeiro Nef, e também o capítulo 4. Não só por estarmos em dupla, mas porque o capítulo 3 ele é um pouco curto, tá? E vamos começar. Então, nós leremos cada um versículo, e depois nós falaremos a respeito. Bem como é o estudo das escrituras. Para nós que já somos membros, e que nós já sabemos como funciona o estudo das escrituras, e para vocês que não são membros ainda. Ainda esperamos que sejam. Então, pode começar com a introdução do capítulo 3? Tá bom. Capítulo 3. Os filhos dele retornam a Jerusalém para obter as placas de Latão. Labão recusa-se a entregar as placas. Nef exorta e encoraja seus irmãos. Labão rouba-lhes os bens e tenta matá-los. Lamã e Lemuel agridem Nef e são reprovados por um anjo. Pode falar? Aproximadamente. Aproximadamente 600 e 592 a.C. E aconteceu que eu, Nef, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que ele me falou dizendo: Eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltasseis a Jerusalém. Pois eis que Labão possui o registro dos judeus, e também uma genealogia de meus antepassados, e eles estão gravados em placas de latão. Ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fosseis à casa de Labão, buscar os registros e os trouxesseis aqui para o deserto. E agora, eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Vai, portanto, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste. E aconteceu que eu, Nef, disse a meu pai: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E aconteceu que quando meu pai ouviu estas palavras, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. E eu, Nef, e meus irmãos empreendemos a viagem pelo deserto, e com nossas tendas, para subirmos à terra de Jerusalém. E aconteceu que, tendo subido à terra de Jerusalém, eu e meus irmãos pusemos-nos a deliberar. E lançamos sortes, para ver qual de nós iria à casa de Labão. E aconteceu que a sorte caiu sobre Lamã. E Lamã foi à casa de Labão e falou com ele, enquanto estava sentado em sua casa. E pediu a Labão os registros que estavam gravados nas placas de latão, que continham a genealogia de meu pai. E eis que Labão se irou e expulsou-o de sua presença, e recusou-se a dar-lhe os registros. Portanto, disse-lhe: Eis que tu és um ladrão, e eu vou te matar. Lamã, porém, fugiu de sua presença, e contou-nos o que Labão havia feito. E começamos a afligir-nos grandemente, e meus irmãos estavam prestes a voltar para junto de meu pai no deserto. Mas eis que eu lhes disse: Assim como vive o Senhor, e vivemos nós, não desceremos para o deserto, onde está nosso pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Desçamos, pois, a terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata, e toda espécie de riquezas. E tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. Porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída, por causa da iniquidade do povo. Pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra, depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim, foi necessário que fugisse da terra.
E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais. E também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhes que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata, e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que, quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão, e fomos obrigados a abandonar nossos bens. E eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto e os servos de Labão não nos alcançaram, e escondemo-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo, e também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão, mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E depois de nós haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso, e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50, por que não a nós? O que nós podemos ver a partir do capítulo 3 do livro? Eu tenho a minha visão de que no momento que Deus ordenou que Nefe e seus irmãos, que Deus ordenou, né, deu a visão para Lei, que mandasse seus filhos atrás das placas, para que preservasse a genealogia, né, a importância da família e da história, assim como aconteceu. Assim como nós fazemos hoje em dia também, que nós temos o Family Search, também, que é a árvore genealógica, porque é importante sim que nós saibamos da onde veio as nossas origens, né? E que também é importante que nós obedeçamos ao Senhor sempre quando Ele manda. E como ele disse, se Ele mandou, é porque Ele preparou o caminho, porque Deus ele não manda a gente fazer algo sem que nós esteja o caminho preparado ou nós estejamos preparados, né? Da minha parte, né, é que realmente isso que tu falou sobre a genealogia, né, é importante para saber de onde é que a gente vem. Tanto que a gente tem o Family Search, exatamente. E foi muito legal que eu gostei dessa parte, porque tem a ver com a obediência, né, e a fé. Porque o pai dele teve uma revelação, né, para que eles fossem buscar sua genealogia e outras placas, para que eles pudessem continuar a história, digamos assim, né. E eu gosto muito de uma escritura que tem aqui, que é: e aconteceu que Nefe disse a meu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E é exatamente isso. O Senhor ele nunca vai nos dar um fardo maior do que a gente possa suportar, né? E aqui ele já tinha preparado o caminho para Nefe e seus irmãos fazerem acontecer, né? Sim. E é interessante também que eles foram, tentaram, né? Se frustraram, né? O Lamã e Lemuel agrediram Nefe e um anjo teve que intervir, né? Eles falaram, eles não creram na palavra de Deus e um anjo apareceu. Vamos frisar bem essa parte. Um anjo apareceu para Lamã e Lemuel, falou com eles e assim eles voltaram. E eles estavam murmurando isso antes, né? Aí o anjo apareceu e continuaram murmurando. O anjo apareceu e seguiram murmurando. Os caras viram o anjo e seguiram murmurando. E então vamos prosseguir com o capítulo 4. Capítulo 4.
Nefe mata Labão por ordem do Senhor, e depois se apodera das placas de Latão por meio de um estratagema. Zorã decide unir-se à família de Leí no deserto, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que falei a meus irmãos, dizendo: Subamos novamente a Jerusalém, e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Então por que não há de ser mais poderoso que Labão, e seus 50? Sim, ou mesmo suas dezenas de milhares. Subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés, porque ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho, e elas dividiram-se para um e para o outro lado. E nossos pais saíram do cativeiro, passando sobre terra seca, e foram seguidos pelos exércitos de Faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora eis que sabeis que isso é verdade, e sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Subamos, o Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver eu dito essas palavras, ainda estavam irritados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondido, eu, Nefe, penetrei sorrateiramente na cidade, e dirigi-me à casa de Labão. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente, e chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão, diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi a sua espada, e tirei-a da bainha. E o punho era de ouro, puro, trabalhado de modo admirável. E vi que sua lâmina era do mais precioso aço. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse em meu coração, nunca fiz correr sangue humano, e contive-me, e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me, outra vez, eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, eu sabia também que ele procurará tirar-me a vida, e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderará de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez, mata-o, pois o Senhor entregou-o em tuas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. E então, quando eu, Nefe, ouvi essas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto. Se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. Sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão. Eu também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos, por este motivo, para que eu pudesse obter os registros de acordo com os seus mandamentos. Obedeci, portanto, à voz do Espírito, e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado a cabeça com sua própria espada, tirei-lhe as vestimentas e coloquei-as sobre meu próprio corpo. Sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com a sua armadura. E depois de haver feito isso, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigi ao tesouro de Labão, eis que vi o servo de Labão que guardava as chaves do tesouro. E, com voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. Ele supôs que fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas, e também a espada que eu levava à cintura. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo, Labão, havia estado com eles durante a noite. E eu falei, como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão a meus irmãos mais velhos, que estavam fora das muralhas. Eu também ordenei-lhe que me seguisse. E supondo que eu me referisse aos irmãos da igreja e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me. E falou-me muitas vezes sobre os anciões dos judeus, enquanto eu me dirigia para meus irmãos, que estavam fora das muralhas. E aconteceu que, quando me viu,
Laamã ficou com muito medo, e também Lemuel e Sam. E fugiram de mim, porque pensaram que eu fosse Labão e que ele me houvesse matado, e que procurasse também tirar-lhes a vida. E aconteceu que eu chamei, e eles me ouviram, portanto pararam de fugir de mim. E aconteceu que, quando o servo de Labão viu os meus irmãos, pôs-se a tremer e estava para fugir de mim, e voltara para a cidade de Jerusalém. E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão e segurei-o para que não fugisse. E aconteceu que eu lhe disse que, se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. E disse-lhe, sob juramento que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. E também lhe disse, certamente o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor? Se quiseres, portanto, descer ao deserto ao encontro de meu pai, terás lugar conosco. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo. E ele prometeu que desceria para o deserto, até o lugar onde estava nosso pai. Sim, e jurou também que permaneceria conosco, daquele momento em diante. Ora, desejávamos que ele permanecesse conosco para que os judeus não soubessem de nossa fuga para o deserto, com receio de que nos perseguissem para destruir-nos. E aconteceu que quando Zorã nos fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E aconteceu que tomamos as placas de latão e o servo de Labão e partirmos para o deserto, e viajamos até a tenda de nosso pai. Então, irmão David, o que podemos aprender sobre o capítulo 4 do livro de Nefe? Olha, eles estavam com medo, né? Nefe e seus irmãos, eles estavam com medo de ir até Labão, porque Labão era um comandante, era um ancião, né? Comandava 50 homens e até milhares. Só que aí o Nefe, ele pegou forças do Senhor, né? Como ele fala aqui, né? Havendo também recebido força do Senhor, né? Ele conseguiu cumprir essa missão que o Senhor tinha dado a ele, né? E a seus irmãos. Só que ele também conseguiu cumprir por causa que ele fez a parte dele, né? Aí o Senhor o ajudou porque Nefe estava fazendo a parte dele. E através disso eles conseguiram as placas, né? Mataram Labão. E a respeito de Labão, né? Labão, ele era um ancião de Jerusalém, né? E nessas placas que eles estavam falando, não apenas tinha genealogia, né? Mas tinha os 5 livros de Moisés, né? Que se chamava Torá, ou a Lei de Israel na época, né? Que eram os primeiros 5 livros da Bíblia. E a respeito de Zorã, eu tenho... Como é que é? Eu consigo ver muito sobre fé na escolha de Zorã. Uma escolha certa. Como tu ia deixar tudo que tu tinha para ir com um pessoal que estava fugindo de Labão, né? Fugindo de um dos anciões. E acho que foi a escolha certa, né? Porque o Senhor estava preparando uma terra prometida para a família dele, né? Então acho que ele fez a escolha certa. Sim, e também eu achei interessante da parte de Nefe que ele viu o anjo, né? Os irmãos deles se negaram ali, falaram mal de novo, murmuraram, né? Como nós falamos. E eles foram, e Nefe falou, não, vamos, né? Se o Senhor preparou o caminho, então é porque vai dar certo, o Senhor já estava tudo feito. E eu achei interessante também que o Senhor disse a eles que entregaria a vida de Labão, né? Nas mãos deles. E Nefe hesitou, né? Ele teve fé no Senhor, fez o que lhe foi dito, entrou no castelo e voltou para buscar as placas e encontrou Labão, né? E bêbado ao chão, né? Alcoolizado, e com sua espada. E Nefe pegou a espada e ele hesitou, ele só não foi e matou. Ele pensou, é correto, né? Se eu deixar o cara aqui, ele vai vir atrás de mim, provavelmente, para me matar a mim, a minha família e meus irmãos, porque sabe onde nós estamos. E ainda pegou o ouro deles, né? Os recursos deles. E ele pensou em o anjo veio e disse novamente que o Senhor entregou a vida dele, de Labão, aqui, ó, até vou ler no 11. O Espírito disse-me outra vez, eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar minha vida, e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E o Espírito falou de novo, mata-o, pois o Senhor entregou-o em tuas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos os seus justos desígnios,
Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Ou seja, Labão, aos olhos do Senhor, talvez não fosse um homem bom, né? E nesse fato, foi necessário que Nefe tivesse fé e que os irmãos dele tivessem fé e que, mesmo o Senhor falando, Nefe tomasse coragem e tirasse a vida de um homem. Porque eu acredito que não deva ser a coisa mais fácil do mundo derramar o sangue de outra pessoa, né? E Nefe seguiu firme e também cumpriu os mandamentos do Senhor. E quando encontraram Zorã também viu e tomado, sabia que eles não iam matar eles no coração, né? Sabia que Nefe e seus irmãos não iam matar ele. Aceitou o convite e foi para o deserto porque ele podia ter voltado para lá. Os guardas achariam o corpo de Labão. E quem que tava junto, né? Zorã. Iam entregar Zorã, provavelmente, que passou na cabeça dele. E acredito que esses 2 capítulos nos mostram a mesma coisa, né? Ter fé no Senhor. Porque o Senhor prepara o caminho. E a gente pode ter fé no Senhor, o Senhor prepara o caminho, a gente vai, faz tal ação e pode perguntar para Deus, é realmente isso? E se ainda tiver dúvida, perguntar novamente ao Senhor, realmente é isso que eu devo fazer? Não a ponto de matar alguém, né? Não vamos ser inocentes nesse ponto. Posso comentar? Claro. Eu gosto muito dessa escritura, né, que fica em 1 Nef, né, capítulo 4, versículo 13. Eis que o Senhor mata os iníquos para que seja cumprido seus justos desígnios. Melhor que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Né? Pelo menos o Nef, né, ele sabia que estava fazendo algo errado. Mas o Espírito Santo do Senhor falou para ele, né, porque pelos olhos do Senhor, né, o Senhor ele sabe de todas as coisas. Então ele saberia que o Labão ele não ia entregar as placas, mas ele precisava. E aí ele encontrou dessa forma para que as placas fossem pegas por Nef, né? E eu acho que é a mesma coisa da parábola das ovelhas, né? O Senhor ele deixa 99 justas para ir atrás da que precisa se arrepender, né? E eu acredito que o Senhor ele vai atrás da 99 que precisa se arrepender da uma que não precisa se arrepender. Acredito que seja o caso dela bom, por causa que ele era um homem que aos olhos do pai não ia fazer a escolha certa, né? Então é que nem aquele ditado, uma fruta podre contamina as outras frutas, né? Sim. Então acredito que eu entenda isso daqui. E também Labão teve 2 chances, né? Quando Nef e seus irmãos foram lá para conversar e ele mandou embora, falou do Senhor, ele só pediu as placas, ele não pediu o ouro, tesouro, exército, né? Ele pediu só o registro da família dele. E depois eles voltaram, trouxeram ouro, né? Trouxeram ali seus bens materiais, e assim ele tomou deles, então o Senhor disse, não, basta. Né? E outra coisa, não tá falando pra vocês aí, que é o costume ficar conversando assim, né? Assim, não tem problema. E é interessante também, o que eu posso tirar da lição desse livro e passar para vocês também, é que sempre, novamente, já é o 4º capítulo que nós lemos, que eu leio pelo menos hoje com companhia, que sempre orem ao Senhor. Se vocês tiverem dúvidas, orem ao Pai. E se porventura vocês entenderam que tiveram uma resposta do Pai Celestial, ou tiverem dúvida que não foi o Pai Celestial que deu essa resposta, orem de novo. Deus nos permite que nós façamos prova dele, não tentar ele, mas fazer prova dele. O Senhor veio e disse a Nefe, né, nesse exemplo do que eu vou falar agora, de que fosse até lá. E Nefe foi, ele confiou na palavra do Senhor. E depois teve medo. E o Senhor veio e confirmou de novo para ele que ele poderia ir. E Nefe achou Labão no chão e pensou em não quis tirar a vida dele. E o Senhor lhe confirmou. E ele pensou novamente, e o Senhor lhe confirmou. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, ele nos dá certeza das coisas. Né? Se Deus permitiu, é porque é correto, mas sempre orem para saber se é o correto. 3, 4, 5, 15, 20 mil vezes. Sempre tenham a certeza daquilo. Né? E o que tu acha a respeito disso, Dan? Sempre orar ao Pai? Eu tive uma experiência muito legal com a oração, né? E, tipo, realmente é isso que tu falou, né? Todos os sentimentos bons, situações, né? Todos os sentimentos bons que tu percebe que é do Senhor, né? Quando tu faz uma oração com real intento de saber aquilo ali, é do Senhor, né? Ele vai te responder. Sempre quando eu peço pra alguém ler o livro de Mormon, né? Eu sempre peço pra ela fazer uma oração antes, pra ela saber o que
para ela entender, para ela sentir o Espírito Santo e saber se esse livro é verdadeiro, né? Uhum. E o Pai Celestial, ele vai te confirmar. Só que eu não posso fazer a pessoa sentir o que eu senti, por causa que o Pai Celestial, ele confirma de maneiras que a própria pessoa vai entender que é ele. Sim. E que ele respondeu essa resposta. Então a oração é a oportunidade de conversarmos com o Pai Celestial, né? É a Sim. oportunidade da gente estar falando com ele. Eu sempre faço oração antes de sair de casa, antes de fazer as coisas, porque eu sempre pensei, imagina se numa vez eu não fiz oração e imagina uma vez que eu fiz a oração, quanto isso daí já me livrou, né? De várias coisas que poderiam ter acontecido comigo. Sim. E também da gente sempre orar ao Pai Celestial, conversar com ele, não só para pedir algo, né? E que nós tenhamos em mente que Deus não é o gênio da lâmpada, que tu pega a Bíblia, tu esfrega, eu quero um carro, eu quero uma casa. Mas que, como diz na Bíblia Sagrada, busquem primeiro as coisas do reino dos céus e o resto lhe será acrescentado, né? Primeiro fortaleça seu espírito e depois as coisas do mundo vão ser acrescentadas. As coisas do mundo que eu me refiro é paz, um bom emprego, uma boa companhia, bons amigos vão ser acrescentados. E eu queria deixar meu testemunho de que eu sei que o livro de Mormon, ele é verdadeiro, pois através da oração me foi revelado a mim, como o David falou agora, que cada um de nós é revelado de alguma forma, que é sim as palavras do nosso Senhor que estão ditas nele, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o Evangelho restaurado na Terra, o Evangelho verdadeiro de Cristo restaurado na Terra. E assim como o David, eu também tive muitas bênçãos. E também aprendemos que mesmo que quando a vida tá difícil, ou ela tá complicada, ou parece que aquela tortura não vai ter fim, que a gente sempre tenha fé no Senhor, que Ele torna o nosso fardo leve, Ele nos dá mais força, né? E como Cristo dizia, cada um que tome a sua cruz e siga-me, né? E esse é o testemunho que eu queria deixar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E realmente tinha um presidente que falava pra mim, né, que se a gente for fazer, faça por Cristo. Faça por Cristo. Se tu for fazer alguma coisa, sempre coloca o Senhor em primeiro lugar. É realmente isso, buscar primeiro o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas. É exatamente isso que ele nos pede, né? E sobre o livro de Mormon, eu sei que esse livro ele é verdadeiro, né? Porque ele e a Bíblia, eles andam lado a lado, como uma esposa e seu marido devem andar, né? Lado a lado, um testificando do outro, um comprovando do seu amor um para o outro. E quando a gente lê o livro de Mormon, a gente sabe, a gente procura e conhece mais ensinamentos de Jesus Cristo, o que ele nos deixou, e a gente aprende mais sobre o seu amor, né? Que é o que mais importa é o seu amor, porque ele cita também, né, que a caridade nunca falha. Então, quando a gente vai até ele e procura realmente conhecer o Pai Celestial, ele vai nos dar respostas. E a gente pode não saber no momento, mas quando a gente olhar para trás durante nossas orações ou nossas situações, a gente vai saber que o Pai Celestial e o Espírito Santo sempre estiveram ali com a gente. E é esse meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. E hoje que dia da semana hoje é, senhor David? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Dia 28. Domingo temos reuniões, que horas? Às 10 horas. 10 horas da manhã, todo domingo. E qual o endereço? É a Rua Alcides Maia. Número 8. Número 8. Todos são bem-vindos. Todos vocês, membros, não membros, visitantes. Se vocês também precisarem de algo e vocês souberem de algum missionário, pode também pedir ajuda. Assim como o nosso querido David também vai fazer missão. Pretende fazer missão? Mas é meu sonho. Então esse aqui é o treino para o novo missionário. E também, se vocês não souberem de nenhum missionário, ou tiverem com talvez um pouco de timidez, ou não souberem como chegar até a igreja, nós temos o site também da igreja, que eu vou deixar na descrição, vou deixar escrito aqui no vídeo. Tu lembra do site dele, Cor? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É isso mesmo. É isso aí, é o próprio nome. Vinde a Cristo. Vinde a Cristo, isso, vou deixar aqui. E se também tiverem alguma dúvida ou quiserem falar a respeito do evangelho, pode deixar nos comentários, não tem problema. Estamos sempre prontos para ajudar vocês. Vai responder todas as dúvidas. Eu vou ter que responder tudo, cara, não é meu. Mas então, David, muito obrigado pela tua presença. E é isso aí que nós deixamos o vídeo de hoje também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.